Olá, Paz do Senhor, eu sou Esther Adriane e este é o meu canal. Irmãos, eu queria falar sobre algo muito sério com vocês. Há mais ou menos um mês atrás, Deus me deu uma grande revelação. Eu vou contar rapidinho como foi. Eu estava dentro do meu carro, aconteceu uma situação, tentaram furtar meu carro e ali eu perdi o freio do carro, caí numa ribanceira, durante essa revelação. E aí eu saio do carro e começo a ir em direção a um lugar muito alto, muito alto, muito alto. Quando eu chego lá em cima, eu olho para trás, eu vejo um grande vale que me distanciava da minha cidade para onde eu estava. Mas era um vale muito escuro, eu via a minha cidade de longe, eu continuei subindo. Até que eu cheguei em um lugar que tinha um portal gigante, cheio de ouro, como se eu estivesse em Jerusalém, Israel, não sei. Mas eu lembro que nesse portal existia uma grande escadaria, muito grande a escadaria, cheia de ouro, e tinha milhares e milhares de homens e mulheres. E os lá da frente, irmãos, eles estavam com a roupa bem branca, bem branca, bem branca mesmo. Eles tinham algumas túnicas coloridas assim no corpo deles. E quando eu olhava para eles, eu sabia que eles eram a igreja primitiva do Senhor Jesus. Eu não sabia quem era quem, eu sabia que aqueles homens eram a igreja primitiva. Então, eles estavam ali de primeiro na escadaria para subir, como se a gente estivesse entrando nas boldas do Cordeiro. E eu começava a olhar distante, assim, eu estava muito longe, porém muito perto daquele lugar. E eu olhava para trás, eu tenho uma filha de 3 anos e ela estava bem atrás de mim, junto com algumas crianças. E eu, observando ali, eu não me lembrava dela como filha, mas eu sabia que ela pertencia a mim e não lembrava mais de ninguém, não lembrava de família, só sei que eu estava ali, esperando para entrar naquele lugar. E quando, de repente, assim, começam a chamar aquelas pessoas, por vez, primeira igreja, irmãos, eu lembro que falava assim, irmãos, e falava outro nome que eu não conseguia identificar, porque não era para eu ouvir aquelas palavras. Então, subia a primeira leva, que era como se fosse a primeira igreja, a segunda igreja, e eles iam subindo de acordo com o que eles eram chamados, convidados para entrar naquela festa. E até que chegou por fim a minha vez. Só que as nossas roupas já eram um pouquinho diferente da deles. Eu me lembro que eu olhava assim para os lados e ficava procurando pessoas que eu nem sabia quem era. E eu observava que ali existia muito poucas pessoas, quase ninguém. E quando chega na nossa vez de ser chamados, eu me lembro dessas palavras: agora os irmãos feitos por sangue. E ali eu pude entender que eu estava ali por conta da graça alcançada pelo sangue de Jesus. Eu olhava para o lado e eu vi um irmão, não sei identificar quem era aquele irmão, mas as roupas dele estavam um pouco sofridas, não sei explicar para vocês. E aconteceu tudo que aconteceu, que todo mundo sabe que está acontecendo, e eu fiquei pensando, a igreja do Senhor, ela nunca foi tão corrompida como ela está hoje, irmãos. Eu pensei muito para poder fazer esse vídeo, eu não comentei com ninguém, a não ser com as pessoas da minha família. E de ontem para hoje, né, hoje dia 3 de outubro, eu comecei a pensar, rever algumas coisas, porque nós sabemos que dias difíceis virão para a igreja, está escrito, não tem para onde fugir, a não se orar. Mas Deus, com sua infinita misericórdia, está nos dando uma oportunidade para a igreja rever algumas coisas. Por exemplo, homens amantes de si mesmo. É o que nós vemos mais hoje em dia, irmãos. Hoje o que nós temos mais visto são homens amantes de si mesmo. Homens presunçosos, avarentos. Isso está acontecendo dentro da igreja do Senhor. Mas existe aqui na terra pessoas que Deus ainda quer salvar, Deus ainda quer resgatar, Deus ainda quer libertar, Deus ainda quer curar.
Eu pensei muito para falar sobre isso porque eu sou a menor de todas. Irmãos, eu sou a menor. Mas eu sou amada por Deus e Deus me deu essa revelação. E nessa madrugada Deus deixou muito claro que é momento de conserto com Deus. Não é momento de ficar brigando para ver quem é mais famoso, quem é menos famoso, quem prega mais, quem prega menos. Aleluia. Quando eu olho para Jesus, eu vejo Jesus um homem humilde. Ele foi capaz de lavar os pés dos discípulos dele para mostrar como nós devemos proceder. Ele disse que o maior, para entrar, teria que ser o menor. Aleluia. No reino dos céus, irmãos, não tem grande, não tem pequeno. No reino dos céus não tem rico, não tem pobre. No reino dos céus vai ter homens fiéis à palavra dele. Paulo diz: combati um bom combate. Acabei a carreira, mas eu guardei a minha fé. A igreja não tem guardado a fé, irmãos. A fé está sendo banalizada por conta de status humanos, sendo que tudo isso vai perecer. Igreja do Senhor, Deus me mostrou que são muito poucos, está escrito. Mas eu acredito que Deus me mostrou para me despertar também. Para mim, porque Ele quer me salvar, como Ele quer te salvar. E eu fiquei por esses dias todos pensando, não fiz nenhum vídeo a respeito disso, faz mais de um mês. E nesse meio do caminho eu sofri um acidente de carro. E Deus me livrou. Deus quis dizer: olha, Esther, a qualquer momento eu volto. No meu sonho eu estava preparada. Mas, dependendo de algumas situações, será que eu estaria preparada realmente? Será que eu estiver preocupada com o estrelato, com status, em ser convocada, em ser a melhor de todas? Estar em evidência na mídia, ser conhecida, sendo que eu tenho que diminuir para que Cristo apareça em mim. Eu sei dizer uma coisa, irmãos, a visão que eu tive da entrada das boldas do Cordeiro, eu afirmo para você, era muito pouco. Era como está escrito na palavra do Senhor, que diz que muitos serão chamados e poucos os escolhidos. E nós que estamos aqui ainda, nós temos ainda chance de sermos salvos através da graça de Jesus. Mas a Bíblia diz, alguém chegou a Jesus e falou assim: mestre, o que eu preciso para alcançar a salvação? Ele falou assim: olha, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. E o difícil de hoje, irmãos, é negar-se a si mesmo. Reconhecer que sem Ele nada somos. Achamos que posições salvam. Não. Quem salva é o sangue de Jesus. Achamos que números de seguidores diante de Deus vai fazer uma grande diferença. Negativo. Isso pode até te afastar dos caminhos do Senhor. Estrela, Jesus disse: eu sou a estrela da manhã. Aleluia. Estrela é Jesus. Eu louvo a Deus porque Deus Ele tem me despertado para isso. Eu olho e vejo quão grande amor que Ele tem pela minha vida, para me fazer pensar e rever princípios. Porque lá diz, a Bíblia diz que a porta ela é estreita, mas o caminho que leva à perdição, a porta é larga. E o Senhor disse à igreja de Filadélfia: olha, tendo poucas forças, guardastes a minha palavra. Nós vivemos num mundo, irmãos, cheio de oportunidades que vai nos corromper. Mas a oportunidade de salvação é única. A chance é única. Não é como uma porta de emprego que você arruma, de repente você é mandado embora. Não. É única. E é em Jesus. Jesus disse: aprenda comigo, porque eu sou manso
e humilde coração. Aleluia. A igreja de Jesus, irmãos, ela tem que ser diferenciada. O amor, na longanimidade, o acolhimento de vidas. A igreja de Jesus, ela está sendo atacada porque ela começou a atacar. A função da igreja não é atacar, é temperar o mundo, é sermos a luz da terra. Aleluia. A Bíblia diz: poderá se esconder uma cidade iluminada em cima de um monte. Mas a Bíblia também diz que o sal, se ele for ímpido, não serve para nada, a não ser pisado e lançado no fogo. Que Deus tenha misericórdia de nós, igreja do Senhor. Arrependam-se, convertam-se. Jesus está voltando. Você está esperando como Ele quer que você espere? Como as prudentes, não como as loucas. Jesus já fez a parte dele. Agora você e eu temos que fazer a nossa parte. Eu vou pedir algo para você. Se você puder, compartilhe esse vídeo com os irmãos da sua igreja. Compartilhe com seu parente, com seu pastor, com quem você quiser, não tem problema. Se você também não quiser compartilhar, fique em paz. Eu vou confessar para vocês que eu passei muito tempo pensando em fazer ou não, em contar essa revelação que eu tive ou não. Mas a revelação foi bem clara. Deus está dando oportunidades. A Bíblia diz que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Então, o que aconteceu, irmãos, ontem, é para a igreja rever. Porque existe um espírito das trevas de destruição. E, infelizmente, esse espírito das trevas está dentro da igreja. Brigando por status, por posições. Um querendo aparecer mais que o outro. Um querendo pregar mais, falar mais, ser mais conhecido. Mais estrela do que o outro. Vigia a igreja do Senhor. Aleluia. Ele diz assim, olha, ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. E eu estava diante daquele portal e eu via. Eu sabia que eram os irmãos primitivos. Eu olhava, mas eu não sabia quem era. Mas eu sabia, eu via homens com as vestes brancas. E os últimos irmãos com a roupa diferente, surrada de sofrimento. Que Deus guarde a sua igreja. Que Deus abençoe.